Com o aval do presidente, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, quer definitivamente colocar o Brasil nos trilhos. Para o ministro, as privatizações são prioridade e podem ocorrer nos próximos meses, com a privatização ou liquidação de 100 estatais já de cara, que hoje servem de engrenagens da máquina de propinas estatal e cabide de empregos com salários monstruosos de apadrinhados políticos. Na mira das privatizações estão subsidiárias do Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Petrobras, entre outras. A meta é reduzir gastos e levantar recursos para transformar o país inteiro num gigantesco canteiro de obras, gerando empregos e transformando o Brasil. É possível colocar em prática se você pensar que há muitas subsidiárias. Obviamente, a gente está falando não só de privatizações, mas também de liquidação de empresas que não fazem mais sentido. As liquidações vão desonerar o orçamento e vai sobrando dinheiro para investir em outras prioridades, destacou o ministro. Freitas disse ainda que reforçará as negociações com a iniciativa privada para buscar incentivos aos investimentos em infraestrutura no país e priorizar outros gastos com recursos públicos. Ele afirmou que a equipe já sabe o que fazer. Não há mais recurso fiscal. Para prover infraestrutura, vamos ter que contar muito com a iniciativa privada. Por isso, nosso foco nas concessões, nas parcerias público-privadas, explicou. Para o ministro, o país precisa desenvolver bons projetos para atrair investimentos estrangeiros com estoque de capital. A gente tem que mostrar que nossos projetos são bons, que vão dar boa taxa de retorno e estão endereçando corretamente os riscos. Há que se afastar o risco de insolvência do país. Portanto, a questão fiscal e a reforma da Previdência são muito importantes, reiterou. O ministro já definiu planos para desencalhar as ferrovias, transformar o setor de portos e aeroportos e recuperar e ampliar a nossa carente e esburacada malha rodoviária. Dá ou não dá gosto de ouvir notícias assim? A infame e última alegação da milionária e pífia defesa de Lula apresentada à justiça é um verdadeiro deboche à inteligência até do mais acéfalo seguidor da seita criminosa petista. Uma enfadonha, cansativa e repetida petição com 1.643 páginas recheadas de vitimismo, que não traz qualquer conteúdo ou argumento novo, apenas críticas e mais críticas ao ex-juiz Sérgio Moro e ataques à brilhante juíza Gabriela Hard, que humilhou a defesa do meliante e deixou Lula totalmente incrédulo diante de uma verdadeira mulher empoderada, inteligente e firme no último interrogatório em Curitiba. Não bastasse a vergonha da defesa de tentar acobertar as falcatruas do criminoso, ainda tem a cara de pau de comparar o condenado a Tiradentes. Já na primeira página do documento, uma fala de Lula é citada. O herói não é o cara que enforcou Tiradentes, foi o enforcado que virou o herói. Numa de suas esdrúxulas argumentações, o advogado sustenta que trechos da delação de Antônio Palocci tiveram seu sigilo retirado por Moro a poucos dias do primeiro turno da eleição, como forma de prejudicar o ex-presidente e o PT. Como assim? O ex-presidente não era candidato. Onde está o prejuízo? Com relação à juíza Gabriela Hard, a defesa alega que ela teria sido autoritária e agressiva no depoimento do petista. Nesse sentido, como argumento, o advogado utiliza o fato da primeira-dama do país ter usado recentemente uma frase dita por Gabriela no interrogatório de Lula. Se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Na realidade, a juíza apenas manteve a sua autoridade diante de um réu desrespeitoso e petulante. A frase foi justamente a maneira encontrada pela magistrada para delimitar a distância e os limites que deveriam haver entre réu e juiz. Quanto à frase que virou camiseta, tornou-se viral nas redes sociais, com o povo aplaudindo a atitude de Gabriela Hard. Atacada pelos homens da defesa de Lula, a juíza não foi defendida por nenhuma integrante daqueles movimentos do mexeu com fulana, mexeu com todas. Michele Bolsonaro tão somente reconheceu e prestou a sua homenagem a uma grande mulher. Dicas urgentes para o presidente Bolsonaro.
Alguns articulistas do Grupo Globo tentam vender a tese simplista e por enquanto falsa de que o governo Bolsonaro é o governo Lula com sinal trocado. Pior que isso é Lula fazer a avaliação de que Jair Bolsonaro foi eleito para destruir o PT. Não dá para levar a sério o tamanho factoide lançado pela presidente petista Gleisi Hoffmann. Jair Bolsonaro tem muito mais o que fazer na presidência. O PT não precisa ser destruído simplesmente porque se autodestruiu. O Partido dos Trabalhadores foi arrasado pela irresponsabilidade, incompetência e ação criminosa de sua cúpula. Tem grande chance de ser extinto ou esvaziado até não servir para completamente nada. O ideólogo Tarso Genro já iniciou um movimento para criar um novo partido, derivado de várias dissidências de esquerda. Por isso, Lula tenta supervalorizar algo que não vale mais nada politicamente. Voltando à tese. Você e sua equipe têm trabalho para entregar. Com Monday.com é fácil, legal e simples. Dos globais, o desejo deles é que Bolsonaro cometa a insensatez estratégica de se transformar em um mero extremo ideológico do petismo. A Petelândia deseja o poder para enriquecer sua cúpula. Até agora não se encontrou nenhum indício nem provas de que Bolsonaro queira o poder para se transformar em um corrupto de categoria transnacional. Os adversários e inimigos querem que Bolsonaro caia na armadilha ideológica, que transforma o debate político em uma discussão de botequim sobre preferências futebolísticas. Por isso, Bolsonaro não pode entrar no joguinho dos idiotas e canalhas. Seu compromisso e esforço precisam se concentrar na elaboração, até agora inédita, de um projeto de nação para o Brasil. O presidente só precisa se orientar melhor sobre o fenômeno da opinião pública e a administração da controvérsia no exercício do poder governamental. Deve tratar com máxima sobriedade e seriedade os temas polêmicos. Afinal, factoides oficiais, por mais bem-intencionados que sejam, apenas desencadeiam e aceleram reações emocionais e movimentos de protestos radicais. Bolsonaro deve avaliar muito bem as sugestões de seus ministros que vão contra as promessas de sua campanha. A pressão de alguns integrantes do governo para a inclusão no decreto sobre obrigatoriedade de cofre em casa para quem comprar uma arma é como exigir que para ter um carro tem que ter uma garagem. Serão dois custos, a arma e o cofre. Espero que isso não seja uma jogada suja de um infiltrado canhoto no governo para atrapalhar os planos do presidente. A medida, dizem integrantes do governo, visa garantir que a arma esteja em local seguro, fora do alcance de crianças, por exemplo. O cofrinho de Bolsonaro tende a exigir que o cidadão detentor da posse de arma em casa peça um momento por favor ao bandido, gire 17 para a direita, 13 para a esquerda e enfim possa reagir ao meliante, se já não tiver sido abatido. O presidente também deve ler, ouvir e assimilar as reflexões de Estado Maior sobre posicionamentos de soberania. É assim que Bolsonaro precisa estar preparado para um indigesto jantar de 22 de janeiro, no Fórum Econômico Mundial. O presidente irá falar para 1.100 empresários, investidores e chefes de Estado que compõem a oligarquia financeira transnacional, que controla o mundo globalitário. Sabedoria é o que se espera de Jair Bolsonaro, que governe com honestidade e inteligência, o resto é consequência. Por isso, não vale a pena perder tempo com arroubos da Petelândia, nem com paixões direitistas exacerbadas e muito menos com manifestações idiotas da mídia amestrada pela romântica estupidez esquerdista. Bem administrar o Brasil é urgentíssimo e imprescindível. Ciro Gomes declarou guerra ao MBL e divulgou uma nota de repúdio contra membros do Movimento Brasil Livre, que foi rotulado pelo cearense como facção criminosa. No texto, Ciro Gomes acusa 2 integrantes do MBL de irresponsáveis que infernizam a vida brasileira. O político do Ceará se referiu indiretamente ao deputado federal eleito Kim Kataguiri e ao deputado estadual Arthur Moledo Duval, que nos últimos dias fizeram vídeos questionando o atual governador cearense, Camilo Santana, sobre a situação da segurança pública no estado nordestino. Kim e Duval acusaram o líder petista de promover propositalmente a onda de violência que tem aterrorizado o Estado para enfraquecer as polícias estaduais.
Ciro Gomes escreveu: "Vocês verão, politiqueiros imundos, que o Ceará e os cearenses vamos vencer mais essa batalha, e aí será também possível avaliarmos a conduta de marginais que entram na política para fazer o mal, mesmo que a vítima seja toda uma população humilde e trabalhadora." Essa briga vai longe, mas o fato é que o Ceará surreal e perfeito da cabeça de Ciro, que ele tanto usou em sua campanha eleitoral, não existe. A realidade do caos de segurança pública no Ceará. Nós recebemos um desafio da Ford do Brasil testar o controle de tração aqui na Ranger e na Chevrolet. Revelou isso. Ciro foi muito criticado na internet por não ter se pronunciado sobre o assunto, e agora, quando fez, foi para responder ao MBL. Quem realmente estendeu a mão ao Estado foi um ex-juiz, que, nas palavras de Ciro, seria recebido por lá na bala.